Você sabia que os livros que foram excluídos da Bíblia falam sobre Jesus, a criação da terra, o fim de tudo e sobre os filhos dos anjos caídos? O último tópico vou te mostrar o que Enoque fala de Jesus. 1. A revelação esquecida. Muitos textos antigos foram removidos das escrituras oficiais, mas sobreviveram em manuscritos como o livro de Enoque e os escritos de Melquisedeque. Esses livros revelam segredos que mudam completamente nossa visão da terra, do céu e da humanidade. Eles falam sobre anjos, gigantes, e descrevem um universo muito diferente do que aprendemos hoje. A pergunta é, por que esses textos foram ocultados? Será que escondem verdades que não deveriam ser reveladas ao povo? 2. A terra firme e imóvel. No primeiro livro de Enoque, a terra não é apresentada como uma esfera flutuando no espaço. Ela é descrita como algo sólido, imóvel, colocado sobre fundações inabaláveis. Essa visão se repete em vários textos antigos, que descrevem a terra como um lugar fixo, sustentado por Deus, cercado pelo firmamento. Se pensarmos nisso, percebemos que a cosmologia moderna contradiz diretamente o que os antigos profetas revelavam. 3. Os pilares da criação. Enoque fala de 4 pilares, ou 4 ventos, que sustentam a terra. Eles são responsáveis por manter a ordem da criação. Esses pilares representam estabilidade, força e equilíbrio. Em muitas culturas antigas, como na Babilônia e até entre os hebreus, a ideia dos pilares da terra era um símbolo do poder de Deus sobre o mundo. Isso reforça a visão de que a terra não é uma esfera sem apoio, mas algo firme, com bases sólidas. 4. O firmamento cristalino. Acima da terra, segundo Enoque, existe uma abóbada sólida, chamada de firmamento. É como uma barreira cristalina que separa as águas de cima das águas de baixo. Esse firmamento é descrito também no Gênesis, quando Deus o cria no 2º dia. Isso sugere que o céu não é um espaço infinito, mas uma estrutura feita por Deus para proteger e organizar a criação. 5. Os portais do Sol. Enoque descreve o Sol, chamado Oriares, passando por 6 portais no leste e 6 portais no oeste. Cada passagem marca um tempo do ano, guiado por anjos que controlam seus movimentos. Isso significa que o Sol não é um corpo aleatório no espaço, mas uma luminária criada com propósito, seguindo ordens divinas para marcar dias, meses e estações. 6. O curso da Lua. Assim como o Sol, a Lua tem seu próprio percurso e é chamada de Ebla em alguns manuscritos de Enoque. Ela passa por portais diferentes, mudando de fase conforme completa seu ciclo. O livro de Enoque revela que a Lua foi criada para regular festas, tempos e sinais celestiais. O calendário de 364 dias era baseado nesses ciclos, e não nos cálculos humanos que temos hoje. 7. O testemunho das estrelas. As estrelas, segundo Enoque, não são apenas bolas de fogo no espaço. Elas são seres criados, com papéis definidos, cada uma guardada por anjos. Algumas estrelas que desobedeceram foram presas até o dia do juízo. Isso nos mostra que até mesmo os céus obedecem a leis espirituais, e que a ordem cósmica é resultado da vontade de Deus. 8. Uriel, o guardião dos astros. O anjo Uriel é quem explica a Enoque todos os mistérios do Sol, da Lua e das estrelas. Ele revela que cada ciclo foi estabelecido por Deus e que alterar essa ordem seria uma rebelião contra o Criador. O papel de Uriel mostra que a criação não funciona de forma aleatória, mas é sustentada por anjos com funções específicas, garantindo que tudo permaneça em equilíbrio. 9. A queda dos vigilantes. Os vigilantes eram anjos designados para vigiar a terra, mas muitos deles desceram ao Monte Hermon e fizeram um pacto de rebelião. Eles ensinaram à humanidade feitiçarias, guerra, armas e magias. Essa corrupção mudou o destino da terra, trazendo destruição e violência. Essa queda dos anjos foi o início de um dos maiores mistérios da história, o nascimento dos gigantes. 10. O nascimento dos gigantes. Quando os vigilantes se uniram às filhas dos homens, nasceram os Nefilim. Eles eram gigantes, poderosos e violentos. Segundo Enoque, eles devoravam toda a criação, até que começaram a devorar carne humana e beber sangue. Esses gigantes trouxeram terror e caos ao mundo, sendo uma das razões pelas quais Deus decidiu enviar o dilúvio. 11. O dilúvio e a purificação. Deus ordena a Noé que construa a arca para salvar a humanidade e os animais. O dilúvio não foi apenas uma limpeza física, mas também espiritual, apagando a corrupção deixada pelos gigantes. No entanto, memórias e descendentes desses seres ainda aparecem nas histórias posteriores da Bíblia, provando que a sombra dos Nefilim não desapareceu totalmente.
12. O retorno dos gigantes. Mesmo após o dilúvio, Israel encontra gigantes novamente, Enaquins, Refães e até Golias, descrito como descendente desses povos. Isso mostra que a influência dos Nefilim não terminou, e talvez nunca tenha acabado. Alguns estudiosos acreditam que a linhagem dele sobreviveu de formas ocultas, influenciando reinos e nações ao longo da história. 13. Melquisedeque, o sacerdote eterno. O misterioso Melquisedeque aparece como sacerdote do Deus Altíssimo, sem genealogia e sem fim de dias. Em alguns escritos apócrifos, ele é visto como uma figura messiânica que enfrentará os anjos caídos e seus descendentes no fim dos tempos. Sua presença conecta a criação da terra com o plano final de salvação da humanidade. 14. O mistério do tempo e da criação. Enoque revela um calendário perfeito de 364 dias, que seria o verdadeiro tempo estabelecido por Deus. Esse calendário era guiado pelo Sol e pela Lua, mas também por ciclos espirituais que marcavam festas e eventos divinos. O tempo, segundo Enoque, não é apenas uma medida humana, mas uma ordem celestial. 15. O fim dos tempos e a verdade oculta. No terceiro livro de Enoque, vemos visões sobre o trono de Deus acima do firmamento e o destino final da humanidade. Os anjos caídos serão julgados, os gigantes serão destruídos e a ordem será restaurada. A grande questão é, essas histórias são apenas mitos antigos, ou revelações que foram escondidas para manter a humanidade presa na ignorância? Pergunta chamativa. Você já ouviu falar do Ancião de Dias? Uma figura enigmática, descrita por Enoque como ser eterno que governa o universo de um trono de fogo. Quem seria ele? O próprio Deus? Uma manifestação divina? Ou uma revelação profética de Cristo? Contexto. O livro de Enoque, escrito milhares de anos atrás, descreve visões sobre os céus, os anjos caídos, os gigantes e o fim dos tempos. Entre essas visões, surge o Ancião de Dias. Objetivo: vamos explorar cada detalhe desta figura, sua relação com o Filho do Homem, os julgamentos cósmicos e o destino dos justos e ímpios. Enoque é conduzido por anjos a presenciar o tribunal celestial. Ele descreve tronos preparados, e o Ancião de Dias assentado. Seu rosto é indescritível, brilhante como 1000 sóis, e sua vestimenta mais branca que a neve. Esse relato ecoa Daniel 7:9, onde o profeta também vê o Ancião de Dias no trono. Ou seja, duas testemunhas de épocas diferentes descrevem a mesma visão. O trono de fogo. O trono é descrito como feito de chamas, com rodas de fogo e rios flamejantes fluindo diante dele. O fogo, na Bíblia, tem 3 significados principais. Santidade de Deus, que consome a impureza. Julgamento, onde os rebeldes são condenados. Presença divina, como a sarça ardente no Êxodo. Aqui, o fogo não é apenas destruição, é a manifestação viva da glória divina. Enoque vê miríades de anjos servindo diante do trono. Isso reforça a ideia de que o céu é uma corte real, com hierarquias, anjos guerreiros, mensageiros e guardiões. Os justos também são apresentados diante do ancião, recebendo luz e vida eterna. O Filho do Homem diante do Ancião. A cena mais poderosa, o Filho do Homem é conduzido até o Ancião de Dias. Ele recebe domínio, glória e um reino eterno. Isso lembra Daniel 7:13 e 14 e aponta para Cristo no Novo Testamento, que se identifica como o Filho do Homem. Aqui vemos uma conexão entre Enoque, Daniel e os Evangelhos. Quem é o Ancião de Dias? Alguns dizem que é o próprio Deus Pai, pois ele é chamado de Eterno e Santo. Outros afirmam que pode ser uma visão simbólica da eternidade divina, o aspecto de Deus que não tem começo nem fim. Seus cabelos brancos como lã representam sabedoria infinita. Sua eternidade contrasta com a brevidade da vida humana. O tribunal cósmico, julgamento dos anjos caídos. Diante do Ancião de Dias, os anjos que se rebelaram, conhecidos como vigilantes, são trazidos para julgamento. Eles ensinaram segredos proibidos, corromperam a humanidade e geraram gigantes, Nefilis. O decreto é claro: serão lançados em prisões de trevas, aguardando o juízo final. Essa cena mostra que nenhum poder maligno escapa da justiça divina. O destino dos gigantes. Os Nefilins, frutos da união dos anjos caídos com mulheres humanas, devastaram a terra com violência e opressão. No tribunal do ancião, eles são condenados à destruição. Seus espíritos, segundo Enoque, permanecem vagando como espíritos malignos, os chamados demônios. O reino eterno do Filho do Homem. Após o julgamento, o Filho do Homem recebe domínio sobre todas as nações.
Seu reino não será destruído, diferente dos reinos humanos. Isso aponta diretamente para o reino messiânico profetizado em toda a Bíblia. A esperança dos justos. Os eleitos recebem luz eterna e habitam diante do ancião. Eles não são esquecidos, mas recompensados pela fidelidade. Enquanto os ímpios desaparecem como fumaça, os justos brilham como as estrelas. O livro de Enoque nos revela uma visão grandiosa do tribunal celeste. O ancião de dias é apresentado como o juiz eterno, o soberano absoluto da criação. O Filho do Homem é o escolhido para reinar sobre todas as nações. Uma mensagem de esperança: o mal será julgado, e os justos herdarão a eternidade. E você, estará diante do ancião de dias como réu, ou como justo? Deixei um link com o livro de Enoque nos comentários. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário para eu saber se esse conteúdo está fazendo sentido. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, para juntos levarmos a verdade para todos.